Olá galera, beleza? Hoje seria dia de vídeo do quadro de perguntas, né? Então eu resolvi responder as 10 perguntas que um dos grupos dessa última temporada respondeu. E na quinta-feira que vem eu respondo as 10 do outro grupo, beleza? Eu não pensei muito em todas as respostas não, na verdade eu só baixei de novo a lista que eu tinha mandado para os grupos e liguei a câmera aqui e vamos gravar. Lógico que eu já tinha pensado algumas na época que eu fiz, nem sei se vão ser a mesma. Mas eu vou só falar as respostas para o vídeo não ficar muito longo, não vai ter uma grande reflexão, porque depois de cada pergunta, no quadro de perguntas já teve as reflexões, né? Então aqui vão só as minhas respostas, porque às vezes as pessoas perguntavam, Duda, e você, o que responderia? Então agora vão as minhas respostas. Eu vou ler aqui porque não tem como decorar todas, né? E se você fosse viver em um seriado, qual você viveria? Eu acho que eu viveria no Arrow, que é a história do Arqueiro Verde, e é um dos super-heróis que eu acho fera, e aí combater o crime ali, na habilidade, sem necessariamente ter sem ter poderes, né? Ser um super-herói ali pelo treinamento, pela vontade de ajudar e tal. Eu acho que eu viveria no Arrow. E se eu ganhasse na loteria, o que eu faria primeiro? Viajaria. É isso que eu ia fazer. Eu ia viajar e se fosse esses prêmios assim muito altos de loterias acumuladas e tal, eu ia viajar, ficar um mês fora só pensando no que eu ia fazer com o restante do dinheiro. Aí eu voltava, acho que mais tranquilo, sem a pressão de muita gente querendo palpitar. E se eu pudesse escolher uma pessoa para entrevistar ou conversar? Papa Francisco. Eu já falei aqui algumas vezes que não só por ser líder religioso, mas pela pessoa que ele demonstra ser, eu acho uma pessoa louvável, uma pessoa admirável, uma pessoa que eu queria conversar e quero fazer um vídeo do Papa Francisco pro Pense Si. Quem sabe, por que não? Se alguém tiver alguma forma de me ajudar, entre em contato comigo, quero muito mesmo. E se eu pudesse voltar no tempo e mudar algo nas normas da sociedade? Eu sempre acho que a gente pode mudar alguma coisa. Então, para eu pensar uma norma específica, é bem complicado. Mas eu acho que eu ia tentar mudar algo na questão da distribuição de renda. Nada tipo, todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, não, mas que não tivesse a necessidade de ter tantas pessoas com tão pouco. Eu acho que se algumas pessoas têm uma habilidade, uma visão a mais do que os outros e tal, então é justo que ganhem um pouco mais, mas eu acho que não tem o porquê tantas pessoas ganharem tão pouco. E se eu tivesse o controle do clique? Cara, eu acho que eu não ia querer voltar no tempo para muita coisa. Acho que tudo que aconteceu teve um porquê de ter acontecido. Mas eu gostaria de dar um slow motion em alguns momentos. Eu acho que eu gostaria que alguns momentos prolongassem mais. Férias, finais de semana, noites de sono, momentos com a família, enfim, eu acho que eu utilizar mais o slow motion do que a parte de voltar e avançar, enfim. E se eu fosse o Batman, o que teria no meu cinto de utilidades? Cara, o Batman é massa, né? Porque, assim como eu falei do Arrow, é um super-herói que ele vence pela habilidade dele, pela inteligência dele, não tem superpoderes, mas a grana ajudaria bastante. Então, se eu fosse o Batman, eu acho que eu teria Difícil isso. Eu acho que eu teria um controle da Batnave para eu poder viajar o tempo inteiro. Adoro viajar. E como ele tem uma Batnave, ele pode guardar em algum lugar, então eu acho que teria para chamar a Batnave, vou para tal lugar, tal, tranquilo. Acho que ia nessa onda. E se você pudesse mandar alguém para uma ilha deserta? O engraçado é que quando eu escrevi essa pergunta, eu sabia que a maioria das pessoas, talvez todas,
interpretassem como punição. E teve gente que pensou como eu, talvez não, pode ser férias. Então eu gostaria de ir para uma ilha deserta, desde que eu pudesse voltar. Se eu puder levar alguém, mesmo que não seja muita gente, levaria a minha esposa ou a família e tal para passar as férias numa ilha deserta maneira. Se eu não pudesse levar ninguém, eu ia sozinho para ficar só no final de semana. Aí ficava ali, pensava um retiro espiritual e voltava. Mas uma ilha deserta não é de todo ruim, não. E se você pudesse ir para qualquer balada do mundo, para onde você iria? Quem me conhece já viu falando isso várias vezes. Se eu pudesse ou ser convidado ou ter grana o suficiente para contratar a galera e fazer aqui em Brasília, eu queria fazer um churrascão com uma roda de samba, tipo o quintal do Zeca. Então, o Zeca Pagodinho, se estiver vendo aí, ou se alguém conhecer o Zeca Pagodinho, pede para ele me chamar, ia achar muito fera. E se ele um dia não me chamar, eu vou torcer para um dia ter grana o suficiente para montar uma mesa assim, com os caras maneiros, tocando sambinha, falar, ó, finge que a festa aí é de vocês, vai ficar vindo carne, cerveja, vamos pro sambão a tarde inteira. Eu ia achar muito massa. E se eu fosse de outro planeta, o que eu acharia mais estranho aqui na Terra? A bipolaridade do ser humano. Eu acho que essa questão de querer a guerra para fazer a paz, de ser intolerante quando você pede tolerância, de não respeitar o outro por pensar diferente quando você está procurando respeito por pensar diferente. Então acho que essa bipolaridade eu achar bem estranha, muito mesmo. Eu sou desse planeta e acho. E se eu achasse uma mala cheia de dinheiro? Confesso que eu realmente ia pensar em como localizar, né, o dono da mala. Se não tivesse nenhuma identificação e não tivesse a menor hipótese de identificar essa mala, mas sim a menor mesmo, naquela coisa que se você levar pra polícia ela também não vai saber o que fazer, vai ficar lá com o dinheiro apreendido, enfim, eu ia pegar esse dinheiro para fazer projetos. Pelo menos 90% do dinheiro com certeza ia fazer projetos sociais. Muita vontade de ajudar muita gente e nem sempre a gente tem a possibilidade, né? Às vezes a gente tem a possibilidade, porque nem sempre depende de dinheiro. Eu acho que isso a gente tem que ter noção. Se a gente quiser, a gente realmente faz. Mas mesmo quando você faz, às vezes você quer fazer mais um pouco e aí você esbarra em alguns problemas. E o financeiro é um deles, né? Então eu acho que tem muito projeto legal que eu conheço pessoas que tocam e que eu falo, pô, se eu tivesse grana, eu investir nessa galera para ajudar, porque são projetos realmente interessantes. Então primeiro eu ia tentar identificar, se não desse, aí eu ia patrocinar uns projetos aí. E os outros 10%, sim, eu ia tentar dar uma arrumada na vida sem ostentação. Real, assim, sem ostentação. Ia ser só dar uma arrumada e ajudar a galera. Beleza? Então essas foram as 10 perguntas, agora vocês sabem quais seriam as minhas respostas. Então eu não vou mandar perguntas que ele manda porque ele nunca vai responder. Tô aqui respondendo e semana que vem respondo as outras 10. Beleza? Continua acompanhando aí porque aqui até na intertemporada a gente tem posts pra vocês. Beleza? Um abraço.